Fala galera, bem-vindos a mais um pós-jogo do canal Tricolor. E hoje, pra quem tá acompanhando a conta no Instagram, tá sabendo que todos os prés e pós-jogos estão sendo lá. Hoje vai ser aqui, sem edição, compactão, porque esse jogo merece. Já adianto que, numa boa, foi o pior primeiro tempo do Fluminense no ano e o melhor segundo tempo disparado. Foi um mix, esse jogo foi o que eu costumo chamar de agridoce, cara. Assim, se eu gaguejar, se eu for muito prolixo é porque, cara, brother, esse jogo acabou de... Tem 10 minutos que acabou, mano. Não tem como você gravar, tipo, sem deixar alguma coisa tomar conta de você. Mas eu vou tentar ser o mais racional possível, porque realmente foi um jogo muito atípico do que a gente está acostumado. Foi um jogo tipo o Tottenham como o City na Champions League, assim, em termos de emoção. Então, vamos direto pro que importa, como foi o jogo. Eu vou tentar, tipo assim, passar pra vocês os pensamentos que eu tive durante o jogo, sobre cada situação que estava se passando. Para começar, eu achei o Fluminense até o primeiro gol bem postado. Tava com um posicionamento bacana. Os times, o Grêmio não tinha chegado, o Fluminense não tinha chegado, mas tocava bem a bola, tanto que o primeiro tempo acabou com 50% de posse para os dois times. Só que o Fluminense estava com uma preguiça, que depois, com o passar dos gols do Grêmio, eu comecei a achar má vontade. Não era nem preguiça, eu achava que era má vontade. E eu falei em diversos grupos no WhatsApp, eu pensei que poderia ser alguma satisfação do elenco com o Fernando Diniz e por isso o time estava se postando daquela forma para tentar derrubá-lo. Me lembrou muito um jogo contra o Bahia no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Fluminense entrou em campo esperando já acabar a partida, jogou mal demais, o Rodolfo falhou, a gente fez 2-0 na Fonte Nova. Me lembrou muito esse jogo. Mas na verdade, assim, além da má vontade, da lentidão, o Fluminense depois de tomar o primeiro gol ele se abate muito. O Grêmio também, não vou tirar os méritos do Grêmio, eles jogaram muito bem, eles conseguiram botar em prática um bom futebol, tanto que todos os comentaristas falavam foi o melhor primeiro tempo do Grêmio na temporada, porque o Grêmio jogou realmente muito bem, e o Fluminense com uma preguiça, com uma má vontade. E um ponto que eu consegui botar de comparação, que pra muita gente é óbvio, mas eu vou deixar exposto mais ainda: o Fluminense é um time de posse de bola, tá? O Fluminense é um time que gosta de ter a bola pra você. Eu vou citar um ponto do Rica Perrone, que comparando com o Grêmio vai ser de melhor visualização. Quando você está jogando com um time pequeno e fraco, a posse de bola se torna um poderio ofensivo. Quando você está jogando com um time de igual para igual para você, ou um time melhor como é o do Grêmio, a posse de bola se torna uma defesa, porque se o cara não tiver a bola, ele não vai fazer gol em você. E o Fluminense tem um pouco disso. Tô até suando, cara, tá muito quente. Muito nervoso. O Fluminense tem um pouco disso. Porque o Grêmio, se você pegar, você vê o jogo, você vê até onde o Grêmio fez 3-0 e continuou martelando o Fluminense depois. O Grêmio pegava a bola, tocava a bola vertical, tocava com objetividade para chegar no gol do Fluminense, tanto que chegava no gol do Fluminense e marcava o gol. O Grêmio com 22 minutos estava 3-0 em cima do Fluminense, com gols relâmpagos. E o Fluminense pegava a bola e tocava a bola pro lado, muito horizontal, não tinha objetividade. Por isso que terminou 50-50 posse de bola no primeiro tempo, mas o Grêmio deu um baile no Fluminense. O Fluminense acha um gol, o primeiro gol do Johnny Gonzalez foi um achado, tanto que o Luciano erra um gol, erra um chute ali no lance do Johnny completa e acha o gol. No lance seguinte, o Júlio César entrega o gol pra gente, dá um presentaço, e aí eu comecei a mudar um pouco o pensamento. O Fluminense, assim, eu tava com aquela ideia na cabeça de os jogadores estarem entregando pro Fernando Diniz cair, mas será que o Fluminense, assim, os jogadores não teriam a honra e assim, o senso de que tem uma torcida, eles teriam culhão pra conseguir 2 gols, mesmo que achados no primeiro tempo e não buscar a vitória no segundo? Eu fiquei pensando nisso e graças a Deus o Fluminense não se postou assim, foi o contrário. Eu cheguei a falar em grupos de WhatsApp, o Fluminense saiu do 0,8 pro 800, não foi nem do 8 pro 80, foi do 0,8 pro 800. O Fluminense voltou ligado, tocando a bola, fazendo o que o Fluminense não fazia nos outros jogos e não fazia no primeiro tempo. O Fluminense tocava a bola horizontal, pois o Fluminense voltou para o segundo tempo verticalizando a sua posse de bola. O Fluminense voltou brigando por todas as bolas, mesmo quando falhava, os jogadores iam e tentavam recuperar. E o jogo já estava 3-2, o Fluminense entra no primeiro tempo martelando o Grêmio. Tanto que o mesmo Júlio César, que entregou o primeiro gol, antes do terceiro gol do Fluminense, já tinha feito 3 defesas difíceis. Inclusive no lance do gol do Matheus Ferraz. Quando bate acho que foi uma falta no Fluminense, que acho que foi falta. O Matheus Ferraz, o jogador cabeceia, não lembro agora de quem foi. O Júlio César faz uma puta de uma defesa difícil e o Matheus Ferraz está ali para completar. O Fluminense havia empatado, um jogo que tinha ficado 3-0 com 20 minutos para o seu adversário, um adversário muito mais forte jogando em casa, com o apoio da torcida, mesmo que a arena não estivesse cheia. O Fluminense tinha todo momento psicológico para você. E é a hora que o Pedro entra, a repórter do Sport TV até falou que o Diniz chegou pro Pedro e falou: "Ah, é um jogo bom para você, né? Esse jogo tá bom para você ou não tá?"
O Pedro foi, o Pedro entra, o Pedro jogou bem e fez o gol. Mesmo que de pênalti, o pênalti foi muito bem batido. Era um lance que eu também falei em grupos. O Pedro tem entre o céu e o inferno. Porque se ele faz um gol que decide, ele, eleva a moral dele e vai ajudar muito ele nessa recuperação e vai ajudar mais o Fluminense ainda. Se ele perde, a moral cai e o ambiente, tipo assim, o psicológico da equipe na partida cai também. Ele vai frio, homem de gelo, na bochecha da rede, deslocando o Júlio César. O Fluminense havia virado um jogo de 3-0 para 4-3. E se você pegar os 3 gols do Fluminense, o Fluminense fez gols em 11 minutos. Não demorou muito, saiu o 4º gol, que foi do Pedro. O Grêmio, que claramente, após fazer 3-0, relaxou e muito. Achou que o jogo estava ganho, achou que só precisaria administrar até o fim do jogo. Havia tomado 4 porradas na cara que não esperava tomar, com falhas próprias e méritos nossos, né? E começa a acordar pro jogo. O Grêmio martela, o Fluminense faz um erro, acho que não foi nem ordem do Diniz nem nada, porque as substituições não mostraram isso, a postura do Fluminense em si foi diferente. O Fluminense recua, mas acho que não recua por ordem, recua por medo. Tinha o resultado na mão, estava com 35 minutos de jogo, sabia que era muito difícil, ainda assim segurar a vitória, e o Fluminense recua não por ordem, mas por medo. O Fluminense não saía tocando bola mais, o Fluminense saía zerando, com medo, desesperado de perder esse resultado. Pôs o Grêmio num escanteio, depois de martelar muito, depois de quase fazer o gol, o Luan entrou bem pro Grêmio, quase fez um gol de cobertura no Rodolfo, de fora da área. O Grêmio acha um gol num escanteio e ali ficou em aberto. Eu não dei o Fluminense como um jogo empatado, eu não dei o Fluminense como, sei lá, tá a cara do Fluminense tomar um 5º gol, porque o momento psicológico após o 4º gol do Grêmio era do próprio Grêmio. O Fluminense também não... mesmo que a gente virou, a gente tomou um empate, o empate é muito bom, a gente já fez muito. Não, o Fluminense pegou a bola, sabia que podia galgar a vitória, sabia que podia vencer o jogo e continuou indo pra cima do Grêmio, continuou martelando o Grêmio, continuou futucando o adversário ali e o Fluminense conseguiu, no mérito. O segundo tempo do Fluminense foi no mérito. O primeiro tempo acho que foi até a gente conseguiu os 2 gols por falhas do Grêmio, não mérito nosso. Mas o segundo tempo o Fluminense enxergou o que tinha pra fazer, o que poderia fazer e que poderia fazer algo grande. Enxergou e foi no mérito. O Pedro segurava a bola muito bem, clareia o jogo como fazia antes da lesão, entrou bem. Os outros jogos, mesmo com ele tendo feito gol, eu não sentia ele muito desenvolto. Hoje eu senti ele desenvolto, dando passes bons, segurando a bola como tem que segurar, dando até caneta, clareando o jogo, pedalando dentro da área, mostrando recurso, fazendo gol, sendo frio. É esse Pedro que a gente já tinha e é esse Pedro que a gente continua tendo. A gente tem que aproveitar enquanto ele tá aqui. O Fluminense foi em busca do que tinha para buscar, conseguiu os 3 pontos numa vitória que ninguém acreditava na gente, nem a gente mesmo acreditava. A gente esperava ganhar contra o Goiás, mas jamais esperava ganhar contra o Grêmio na Arena do Grêmio. Ainda mais desse jeito. Jogamos mal, mas buscamos o resultado. E agora a gente vai pro jogo contra o Botafogo no final de semana com uma puta de uma moral. A gente precisa ganhar e ganhar bem, porque depois na próxima quarta-feira já tem o Cruzeiro pela Copa do Brasil. E a gente precisa de um bom resultado para ter chance, porque o time deles é muito bom, é tão bom quanto o do Grêmio. E vai ter diário de um tricolor, porque eu vou para Belo Horizonte ver o jogo e vocês vão acompanhar tudo. Galera, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam, porque a gente bateu a meta de 1.400 inscritos essa semana e comemorem muito essa vitória. A gente merece. A gente jogava bem e a gente conseguiu uma coisa grande. A gente merece. E por último, sigam o canal no Instagram, @umtricolor YouTube. A maioria das análises de contratação compacta, assim que sai, algum pré-jogo, algum pós-jogo, tá tudo sendo colocado lá, tá tudo organizadinho, bom conteúdo que nem tem aqui, a galera tá curtindo bastante, eu preciso que vocês acompanhem lá também. Uma coisa complementa a outra. Tamo junto, galera, saudações tricolores, e esse time ainda é um time de guerreiro. Vamos comemorar e muito boa noite pra todo mundo.